Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Olá, mais um sábado, mais um Bastidor CBN especial, como todos eles são. Hoje pretendemos ter um programa bem levinho, bem gostoso e com uma figura que traz essa leveza, essa alegria para os lares, né? Daqui a pouco saber como que você tá lá na frente da televisão e de repente tem um negócio levinho para você poder descarregar o seu dia, para você ter um momento de alegria. Então, nada melhor do que receber o escritor, autor, humorista Fábio Porchat. Fala, Edmo, prazer estar aqui no Bastidor CBN. Obrigado, Fábio. Eu queria saber sobre essas 7 temporadas do Que História é Essa, Porchat, né? Eu, particularmente, acredito ter assistido pelo menos 70%, 80% desses episódios. São bastante episódios todo ano, são 7 temporadas, mas olha, eu vou dizer uma coisa para você, mas é que é espetacular assistir esse programa. Aliás, esse programa não dá sono, esse programa é tão gostoso que você fica ligado, porque você dá tanta risada nesse programa. Então essas 7 temporadas eu vou dizer para você que me enriqueceram por demais. Olha, 7 temporadas de Que História é Essa, Porchat, realmente é muita gente contando história. Pensa, são 40 episódios por temporada, então é um negócio meio louco. Claro que teve uma pandemia aí no meio. Aí vem aquela pergunta, né, quem quer acertar na loteria, né? Quando você estava lá para começar esse programa, as primeiras produções, os primeiros ensaios, passava pela sua cabeça, porque eu tenho que me atrever a dizer do que é o sucesso absoluto, né? Tanto é que o seu programa e alguns poucos outros do GNT, a Globo coloca na sua linha de programas. O Que História é Essa, Porchat também está lá na linha de programação da TV Globo. Então, a pergunta que eu gostaria de te fazer é exatamente a seguinte: você imaginava que iria dar tão certo o Que História é Essa, Porchat? Mas vou te falar, eu não imaginava que o programa fosse dar tão certo em tão pouco tempo e virar um assunto nas rodas, assim. Eu fico muito feliz quando eu ouço as pessoas falando assim: eu guardei uma história para contar lá no teu programa. Quando eu vejo gente falando assim: falei com um amigo meu, essa história tu tem que contar lá no Porchat. E foi como eu falei na pergunta anterior, né? Aliás, não foi na pergunta, foi na afirmação, foi na exclamação, né? De um programa leve, de um programa gostoso, de um programa que deixa a gente fora das nossas preocupações, dos nossos problemas, e com toda certeza nos leva para um caminho mais tranquilo, em casa ou aonde quer, como podcast, ouvindo isso no carro. O programa, de fato, é bem leve, bem gostoso e bem agradável. Eu acho que as pessoas estavam precisando de um programa leve para se distrair, para assistir, dar risada, desligar e dormir. Sabe assim? Bom, você está hoje com esse sucesso incrível, com o Que História é Essa, Porchat, falamos já de 7 temporadas, né? Mas você é um profissional de televisão, teatro, stand-up, internet e um monte de meios que você leva a sua alegria, a sua inteligência, todo o seu conhecimento humorístico para todos nós, né? Mas qual é desses meios que no fundo, o Fábio Porchat mais admira, mais gosta? Olha, o que me dá mais prazer é fazer teatro, é ao vivo, é estar lá com a plateia rindo na hora, assim, porque ali é um calor, é uma energia de verdade, assim, que não tem igual.
porque a coisa ou é ou não é. No teatro não tem assim mais ou menos engraçado. Ou é engraçado valendo ou não é. Então eu gosto de estar no palco, fazendo o povo rir. Claro que toda plataforma também é divertida, a gente chega em mais gente pela internet, na televisão, mas o teatro tem uma mágica muito própria, né? Você, esse ano, está começando, junto com essa 7ª temporada do Que História é Essa, Porchat? Você está começando Histórias do Porchat. É uma nova peça teatral que desde já deixa eu ficar já lamentando que não está programada para vir para Ribeirão Preto. Tomara que alguém encaixe, tomara que esse programa sirva para acelerar aí os contatos para trazer esse programa para Ribeirão, porque eu quero sentar na primeira fila. Mas eu queria que você me falasse com relação a essa nova peça, né? Que você tanto disse gostar do teatro, o stand-up. O que você está esperando, como você está curtindo essa nova peça em meio a toda essa turbulência de vida que você tem? Eu estou fazendo a minha peça, viajando pelo Brasil, o Histórias do Porchat, e é muito bom poder chegar em cada lugar, poder se embrenhar por esse Brasil tão maravilhoso. Bom, eu disse que assisti diversos, a grande maioria dos programas Que História é Essa, Porchat, da primeira temporada até essa 7ª que está vindo aí, né? Está entrando aí. E eu dei risada com diversos convidados. Olha, pessoas, agora recentemente, a Sabrina Sato, foi um espetáculo, ela contando a história, ela já é engraçada, né? E ela contando história, você fica assim, e você intervindo, você fazendo o meio de campo, né? A escada para ela, né? Dentro do negócio, fantástico. Mas o seu ou a sua convidada que mais me chamou a atenção, que mais me deixou assim, vendo a leveza, a destreza, sem preocupação de falar palavrão, sem preocupação de falar de si, foi a Xuxa. Olha, aquele programa dos 60 anos da Xuxa, ela falou o que quis e o que não quis. Foi o melhor programa seu ou não? A Xuxa é a melhor convidada que alguém pode ter no seu programa. Pensa, a Xuxa já é a Xuxa há muito tempo. Ela já deve ter dado, nesses 50 anos, entrevistas para, provavelmente, 10 mil entrevistas ela deu. E toda vez que ela vem no meu programa, ela tem uma história nova para contar. E uma história boa. E ela sabe fazer televisão, ela sabe contar história. Olha, tudo que a Xuxa faz é demais, assim. Então eu sempre fico muito feliz quando eu tenho a Xuxa no meu programa, porque eu sei que vai ter espontaneidade e sei que vai ter história boa. Falamos de programas gostosos, falamos de convidados gostosos, mas teve, por algum acaso, algum convidado que na hora não conseguiu desempenhar, não conseguiu soltar, não ficou à vontade, ficou nervoso, enfim, gerou alguma saia justa, enfim. Teve algum convidado que você se lembra disso ter acontecido? Olha, sempre tem gente que acaba chegando na hora, fica nervosa, né, porque vê as câmeras ali, tá na hora de contar a história. Às vezes tem uma história que a pessoa pensa assim, não é a minha história, não é tão boa. E eu falo, gente, a história é só você que sabe contar ela. Por isso que eu digo, é um programa em que eu deixo a pessoa mais à vontade possível. E eu tô ali para contar, para ajudar, para ser o flanelinha de história, né? Então, claro, às vezes a pessoa se livra da história, conta muito rápido, correndo, e eu tento ajudar, falo, calma, vamos degustar um pouquinho mais a história. Mas então não adianta ter só uma boa história, tem que saber contar também. A pergunta é essa sua geração, né? Essa nova geração de humoristas, né? Eu destaco tranquilamente você e a Tata Werneck como cabeças do processo de renovação, né? Eu fico muito feliz de ver esses dois extremamente competentes e a responsabilidade que isso gera para vocês, né? Não, eu acho que tem uma geração muito boa. Marcelo Adnet é um nome excelente dessa geração que também fez muita coisa e faz muita coisa e é brilhante no que faz. A Dani Calabresa também é muito engraçada. Você vê dessa geração
muitos nomes. Acho que é uma geração de comédia bastante generosa, assim, né? O Gregório do Vivier, por exemplo, que é um gênio fazendo. Cada um veio de um canto, isso que eu gosto, assim. Teve gente que veio do stand-up, teve gente que veio do improviso, tem gente que veio do teatro. Cada um vem de um canto, assim. Mas claro, a Tatá é um monstro e improvisa como poucas pessoas nesse Brasil, né? Você participou do Zorra Total, um dos programas, aliás, um dos últimos programas de humor da televisão brasileira, que teve aí estrelas e desde o seu começo com figuras espetaculares e que trouxe ainda uma belíssima audiência para a televisão enquanto se podia, né? Eu queria saber do Zorra Total o peso que trouxe, se alavancou a sua carreira, o quanto ajudou a desenvolver esse profissional maravilhoso que você é. Do Zorra eu guardo carinho por toda aquela redação, porque eles me ensinaram a escrever. O Cláudio Torres Gonzaga, que era o redator final, foi quem me chamou para fazer stand-up. E foi por ele que eu entrei no Comédia em Pé. Então imagina, olha que mudou a minha vida, né? Mudou os rumos da minha vida. E também destacar que você, muito jovem, escreveu já mostrando essa sua feição, essa sua capacidade de também escrever, de não é só interpretar, porque você é um ator perfeito na escrita, no improviso e na interpretação. E você chegou a escrever para Chico Anísio, para Paulo Silvino e tantos outros humoristas consagrados e renovados. E também pude dizer que escrevi para figuras maravilhosas como Chico Anísio, Paulo Silvino, Agildo Ribeiro, imagina. Então, o Zorra foi muito, muito especial e ia começar com o pé direito na comédia. Escolinha do Professor Raimundo, eu acho, dos últimos programas, não o Zorra Total, mas dos últimos dos velhos, dos antigos programas, né? Que Escolinha do Professor Raimundo começou lá se não me engano, em 90, né? Fim dos anos 80, tendo à frente esse gênio do Chico Anísio, né? E que trouxe dentro dos atores que participaram dessa escola, desse programa, verdadeiros monstros, como Costinha, Walter Dávila, Lúcio Mauro, muitos gênios que participaram desse programa. Foi um ícone para você esse programa? Olha, eu diria que a Escolinha do Professor Raimundo realmente assim é um espaço mágico para que todos os comediantes melhores e mais renomados ali passaram, ali estiveram comandados pelo gênio de todos, o Chico. Mas, claro, os trapalhões, a gente pode dizer, né? A gente pode ir ali para Jô Soares mesmo. A Escolinha do Golias, eu amava a Escolinha do Golias, eu ria muito com aquilo. E a Praça é Nossa, eu acho que a Praça é Nossa e a Escolinha do Sr. Raimundo são ali dois programas que revelaram muita gente e que também deram força para muitos nomes das antigas que capinaram para a gente estar aqui onde a gente está. Então acho que são esses dois os programas principais, eu diria. Eu vou interromper um pouquinho para a gente chamar o intervalo e, ouvindo as mensagens dos nossos patrocinadores, daqui a pouquinho a gente está de volta com Fábio Porchat. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o gênio Fábio Porchat, esse humorista, autor, escritor, intérprete. É uma pessoa que eu considero das mais completas desse Brasil, nesse Bastidor CBN deste sábado pela manhã. E o pessoal, para ir no Que História é Essa Porchat, né? Você tem os famosos que, naturalmente,
por si só, né, por serem famosos, eles estão, se não foram elencados ainda, serão elencados, porque temos que levar os famosos, né? Mas e os não famosos? As pessoas que fazem parte da sua plateia, que vão lá contar as suas histórias, que muitas vezes são tão engraçadas quanto as dos convidados. Enfim, como é que faz para ir no programa? Como é que as pessoas são convidadas? Eu vou atrás de gente, a produção vai atrás de gente, a equipe de pesquisa vai atrás de gente, a gente é os malucos da história, a gente sai correndo querendo história o tempo todo. Então os famosos, onde eu encontro, eu já intimo, quero história, quero no meu programa. Anônimos na rua vêm falar comigo, me mandam histórias. O legal é que o programa agora, como ele já está estabelecido, as pessoas vêm atrás de mim, elas mandam história. Fábio, tem um tio meu que tem essa história. E mesmo os famosos, às vezes me mandam anônimos, falam, olha, eu tava aqui na rua, o cara contou uma história boa, toma aí, poxa, leva ali pro teu programa. Então é muito bacana ver que as pessoas têm um carinho pelo que história é essa, e aí as pessoas mandam o áudio contando a história, ele passa por uma triagem primeiro dos pesquisadores, aí quando eles aprovam, eles mandam para mim para eu dar a aprovação final. O sucesso que você alcançou é diretamente, para mim, proporcional à sua competência, né? E eu acho que isso é o que dá o toque máximo nesse programa, O Que História é Essa, Porchat? Poxa, agradeço, fico feliz, assim, eu tenho que ficar muito concentrado no programa realmente, porque tudo é improviso ali. Tirando a apresentação das pessoas, né, inicial, que está escrito, o resto tudo sou eu improvisando em cima do que eles estão me dando. Então eu tenho que ficar muito atento para fazer aquelas piadas que voltam numa coisa que o outro convidado falou, tentar fazer um link entre o convidado e o outro, brincar com um assunto que acabou pegando ali. Por isso que a plateia é fundamental. Quando tem a plateia, a gente sabe que a coisa está quente, a gente sabe que a coisa está funcionando. Então eu tenho que ficar ali realmente muito concentrado para tentar rapidamente jogar o programa para cima, jogar as histórias para cima, né? Uma outra coisa interessante que eu também gostaria de saber, aqui eu estou como um telespectador, como ouvinte, fanático e que gosto demais do artista Fábio Porchat, né? E eu queria que você pudesse falar assim, candidatos te surpreenderam, quer dizer, eu tinha perguntado se algum ficou inibido, alguma coisa, e de repente você falou, olha, esse aqui, poxa, passou da conta, esse aqui me surpreendeu demais da conta. Olha, eu acho que de um modo geral, como eu ouço as histórias antes, eu tô sempre animado com o que tá vindo por ali, né? Mas realmente eu posso contar, por exemplo, a Ivete, eu já esperava que fosse ser maravilhoso, mas quando ela me contou a história, por exemplo, da mãe da Lecha, ela só falou uma frase, eu confundi o nome da mãe da Lecha. Eu falei, poxa, que história boba, que sem graça. Aí quando ela chegou na hora, a Ivete, né? Ela se empenhou, ela virou o jogo, virou a mesa, contou uma história maravilhosa. Faz toda a diferença. O próprio Júnior, quando foi contar a história dele era boa, mas ele levanta, fala, conta, sua. Eu falo, esse sim contou a história de verdade, assim. Então é muito legal ver como as pessoas se empenham em contar, né? E aí agora a gente tem que fazer aquelas perguntas que os convidados do seu programa são colocados para responder no último bloco do programa. Então, nada melhor do que Fábio Porchat no lugar dos seus convidados. E aí a primeira pergunta, qual será? O que é que você vai querer escrito na sua lápide? Olha, o que eu quero na minha lápide? Eu quero ser cremado, mas para fazer a brincadeira, eu botaria ali, não tá mais aqui quem falou. A próxima pergunta é um brasileiro que não está mais entre nós, né? Que já morreu, infelizmente, e que você tem como você é admirador, que você tem bastante vontade de sempre pensar, de sempre lembrar dele. Quem é esse brasileiro que não está mais entre nós? Um brasileiro que já não está entre nós e que eu admiro? Olha, eu para não cair no lugar comum, para não falar Jô Soares, que é o que sempre vem na minha cabeça primeiro, eu vou falar Lúcio Mauro. Lúcio Mauro pai é um comediante brilhante. É esse o cara que eu admirava muito. Ah, mas o Fábio Porchat foi pro céu? Será que você vai pro céu? Eu acho que vai, porque o que você traz de
de humor, o que você traz de alegria, o que você traz de coisas boas para nós, você só deve ir para o céu e deve ir sem purgatório. E quando você chegar lá no céu, olhar de frente para São Pedro, que deve abrir a porta lá para você, o que não pode faltar no céu para você entrar? E no céu não pode faltar queijo. Se não tiver queijo no céu, nem me chama, nem me convida. Agora eu quero um brasileiro que está vivo, né? Temos aí uma linha enorme de pessoas importantíssimas nesse país, em todos os campos, em todos os setores, mas para o Fábio Porchat, qual é o brasileiro que está vivo que você mais admira? Um brasileiro vivo que eu admiro é Ney Matogrosso. Eu acho ele um cantor potente, um performer, um artista, um ator, uma pessoa que fala, que pensa e pensa bem, e ativo, e uma pessoa assim que representa o Brasil mesmo, né? Eu acho sensacional. Eu quero agradecer por demais Fábio Porchat, eu repito, um gênio do humor brasileiro, escritor, autor, intérprete, enfim, é uma pessoa das mais completas nesse meio humorístico que hoje nos traz alegria e que nos traz bastante orgulho de ter como brasileiro. Muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço, muito obrigado. Tá aí então, ó, 7ª temporada do Que História é Essa, Porchat? Tá no GNT toda terça, 9h45 da noite. E tá na Globo toda quarta-feira, depois segue o jogo. Convido todo mundo para dar risada com as minhas histórias, tá bom? Um beijo para todo mundo, valeu! Pessoal, semana que vem a gente tá de volta com mais um Bastidor CBN, sempre trazendo fatos, pessoas interessantes, importantes, que vão contar novidades, que vão contar casos, que vão contar descobertas, que vão trazer coisas importantes para esse nosso sábado, que vira tradicional às 11 horas da manhã, você sabe. Você pode fazer qualquer coisa aos sábados, às 11 horas você liga na CBN Ribeirão e assiste ao Bastidor CBN. Um abraço a todos e muito obrigado. Até o próximo sábado. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida.